Bom, o caso Karina está tendo novos desdobramentos. Um caso que, de fato, chocou o país, caso Ana Flávia, Karina. Todo mundo sabe que as duas têm um relacionamento. É o caso aí da filha, que matou os pais e matou o irmão. Um crime muito bárbaro, chocante. Um crime que deixa todo mundo estupefato, sem entender como é que pode uma família estruturada ter um fim tão trágico. Mas o fato é que a polícia nas investigações vem descobrindo que o motivo, também desse brutal assassinato pode estar relacionado a bens financeiros e também a duas questões financeiras que o pai de Karina, ele que trabalhava em uma empresa, foi mandado embora e recebeu uma grande rescisão, e também que o pai da mãe de Ana Flávia, o avô de Ana Flávia, que faleceu, deixou bens, deixou uma importância em dinheiro para os filhos, e a Flaviana, que é a mãe da Ana Flávia, recebeu por base aí de uns 80 mil reais, por aí assim, nessa divisão. E com esses montantes, a polícia esteja suspeitando que o crime tenha uma questão financeira, questão de repartições de bens, uma vez que a polícia trabalhando, ou também muitas pessoas estavam trabalhando com a ideia de que a Karina, que é 10 anos mais velha que a Ana Flávia, ela poderia ter insuflado a Ana Flávia a matar os pais, porque o pai era contra o namoro da filha, ou a opção também sexual da filha, e ele era contra o namoro da filha com a Karina, ele não gostava da Karina. Então, o pai sempre dava conselhos para que a filha largasse. Percebeu também alguns sentimentos nocivos à Karina, então ele não gostou da opção que a Ana Flávia fez, e com isso a Ana Flávia saiu de casa. Já tem 1 ano e meio, um ano e 7 meses, mas mesmo assim a Ana Flávia, tendo saído fora de casa, ela continuava frequentando a casa dos pais, continuava viajando com os pais, ela continuava tendo um relacionamento com seu irmão, o irmão do qual ela se dizia que era responsável por ele, que ela matou friamente. E também a Karina, a Ana Flávia, sempre mandava mensagem, a própria filha da mãe, da Flaviana, ela recebia todos os dias mensagens da família, de como que eles estavam. A gente viu a reportagem também da avó da Ana Flávia, chocada com... Tá chocada, lógico, perder a filha de um jeito desse brutal. A mãe, depois a gente vai falar um pouco sobre a mãe. Mas o que acontece é que as duas já estão com a prisão preventiva decretada, e com isso as investigações estão continuando, e na linha de raciocínio a polícia, ouvindo a Ana Flávia separadamente, ouvindo a Karina, a Ana Flávia contou a história de que o pai estava devendo a agiotas, e que no caso poderia ter sido a mando de agiotas que aconteceu essa barbaridade. Sendo que na noite do crime, a Karina, ela chega em casa, ela vai à casa dos pais com a namorada, vai para jantar, uma coisa
pra gente falar assim é complicado, mas eles jantam, né? Você vê, já estava ali no coração dela o ato que iria fazer, a brutalidade, aquilo já tinha sido tudo planejado. Então ela vai, janta com a família, aquela coisa cotidiana que eles sempre tinham, porque era uma família que mantinha uma boa relação. A mãe tinha 2 lojas, sempre colocando e trabalhando com a filha, fazendo a filha de sócia, 2 lojas em um shopping. Um sonho muito grande por parte da mãe, empreendedora, e o pai também, que já estava se estabilizado. Os dois se conheceram quando o pai era vendedor, ele tinha 17 e a mãe tinha 13, e depois também aí eles se apaixonaram, o pai fez administração e tudo, conseguiu ter uma vida né, financeira praticamente assim de sucesso, estabilizada, essas coisas todas, e aí com isso possibilitou a abertura de 2 lojas de cosméticos num shopping, e ali a mãe já falando que já não eram mais mãe e filhas, praticamente eram sócias que estavam trabalhando. Quer dizer, tudo isso daí, né? E a mãe sempre fazendo ali pela filha, mesmo depois da filha tendo saído de casa. A mãe ainda continuou com a filha, não mandou a filha nem embora da loja, continuou apoiando. E a filha vai num ato brutal desse, planeja o assassinato dos pais, da família, jantam, e depois as câmeras do condomínio registram, né, a chegada da família, a chegada de Ana Flávia, a chegada de Karina, e depois também já registra aí o primeiro carro saindo, que estava com a Ana Flávia, e também poderia estar com a Karina, e aí já sai o segundo carro, que seria os carros dos pais, o que a polícia já suspeita que os pais já estavam ali trancados dentro do porta-mala, e uma vez que dentro da casa houve uma reviravolta, tem sinais de sangue, a própria Ana Flávia, a polícia encontrou manchas de sangue, né, na parte vaginal dela, também no joelho, e o que acontece? Então, tudo revirado dentro de casa, tudo revirado, bens foram roubados, levaram televisão, levaram até uma televisão, porque a polícia já trabalha com a hipótese de que não foram só as duas, tinha mais um participante nesse crime aí bárbaro. E aí, no caso ali, quando depois da janta, aí sai a Ana Flávia, sai a Karina no primeiro carro, o segundo carro, que já é o carro da família, também sai, porque todo mundo estava pensando que poderia ser os pais, e que de fato eram, mas não eram os pais conduzindo o veículo, sim sendo conduzido dentro do veículo, dentro do porta-mala. E um pouco mais à frente, então, o carro é ateado fogo, e ali a tragédia toda, os corpos foram descarbonizados e só puderam ser reconhecidos pela arcada dentária. Uma situação muito, mas muito mesmo, de deixar qualquer um estarrecido. A mãe de Karina, a mãe da Flaviana, ela deu uma entrevista, lógico, emocionada, perdeu a filha. A gente sabe que para uma mãe é complicado, e muito mais com ela, né, sabendo de quem foi, de onde partiu o crime, que foi da própria neta, um golpe brutal. Como que uma avó poderia imaginar uma situação dessa? Quem poderia imaginar uma situação dessa? Que uma família praticamente de sucesso, bem constituída, bem, né, encaminhada, poderia ter um fim tão trágico, um jovem, né, um irmão, que muito futuro pela frente, o garoto sonhador, tinha como planos ser um astronauta, e tem um fim desse trágico, uma coisa tão bárbara. Então, e só para a gente não se estender muito, mas para trazer mais um detalhe, hoje também foi encontrado um corpo próximo à casa da família, da onde aconteceu o crime, foi encontrado o corpo. Então, ainda vai se saber, depois a gente vai procurar saber se pode estar ligado ao caso, se é tipo uma represália, alguém, porque um crime desse com certeza deve estar contado com muito mais pessoas, e aí para ninguém abrir a boca, então já está, né, eliminando uns e outros. Então foi encontrado um corpo próximo à casa, e o triste disso tudo é a gente perceber como que as leis do Brasil, elas são frouxas, e daqui um tempo esses criminosos, no caso essas 2 vão estar soltas, ainda vão ter direito a indultos de Dia das Mães, indulto de Natal. É uma coisa que não dá nem pra gente falar, entendeu? Que irrita essa questão
da justiça, como que a justiça ela beneficia esses tipos de crime. Igual o caso do goleiro Bruno, né, que fez toda essa tragédia, só cumpriu 10 anos, e agora, depois que está aí cumprindo um regime semi-aberto, ainda bota a culpa na sociedade, dizendo que se ele não está trabalhando, é porque a sociedade não perdoou, e se a sociedade vai colocar o pão na mesa dele. Agora você vê, ainda faz um discurso totalmente arrogante, querendo saber se a sociedade vai botar o pão na cara dele. A gente quer saber, né, no caso do Bruno, se vai botar o pão também na mesa da Elisa, né? Porque ali o caso é o seguinte, meu irmão, enquanto ela não aparecer, também não poderia ter sido solto. Mas a Justiça do Brasil tem esses... Aqui é assim, só sabe beneficiar, incentivar. É um troço muito podre, muito sujo, é vergonhoso a Justiça, o STF, né? É tudo vergonhoso nesse país. Então, a gente lamenta, as duas estiveram... Eu só também não entendo por causa de que um crime dessa natureza, as duas já são maiores de idade, e quando são presas ainda tem que ficar com a mão na cara, não pode mostrar rosto. São coisas que a gente não entende. Ali tinha que mostrar cara, tinha que botar para falar, tinha que ser tudo escancarado, entendeu? A filha com certeza agora já percebeu a lambança que fez, e aí foi influenciada talvez pela outra. E o crime agora já está, né, feito, chocou o país, deixou o país estarrecido. Então nós vamos aguardar os próximos desdobramentos do caso Ana Flávia e Karina, a filha que matou os pais e o irmão carbonizados.